Show de bola. 23 de abril de 2025, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Já aparece para vocês aí na tela. A atividade que nós vamos fazer a correção hoje. Atividade que eu deixei para vocês na aula passada. E para essa atividade, vocês têm a missão de projetar um banco de dados para esta situação que foi colocada na atividade. Permitindo a entrada, atenção, entrada permitida. Deu certo? Show de bola. Beleza, então nós temos aqui uma situação, um problema para o qual iremos projetar um banco de dados. A princípio, ainda vamos usar aquela estratégia de uma planilha para tentar organizar esses dados e tentar enxergar a melhor proposta. E como é solicitado na atividade, depois que a gente tiver essa proposta, né, de projeto de banco de dados, organizados em tabelas, para a gente visualizar os dados, para ver se não tem dados repetidos, se é a melhor proposta para este problema, nós vamos lá para o software MySQL Workbench, fazer o diagrama. E aí, como essa atividade, vocês devem enviar para esse e-mail, né? Colocando seu nome completo, e você envia as imagens no formato apenas JPG, ou seja, você vai enviar a imagem do diagrama criado no Workbench. Eu expliquei como faz isso, posso mostrar hoje novamente como é que você exporta o diagrama para a imagem, e um print lá da sua planilha que você rabiscou, rascunhou a proposta para esse banco de dados. Tá, então vamos dar uma lida no problema, para depois a gente começar a tentar imaginar a melhor solução, a melhor proposta para esse problema. A atividade fala do gerente de uma empresa de ônibus, que ele precisa controlar algumas coisas. Por exemplo, de cada ônibus, ele precisa saber qual é o fabricante, o ano e a capacidade daquele ônibus. Dos motoristas, ele precisa do número da habilitação. Ele precisa também ter uma tabela de horários, considerando o horário de saída da cidade de origem e previsão de chegada na cidade de destino. Então, aqui nós teríamos aqui, a princípio, a atividade fala de origem e destino. A atividade ainda não falou de, eventualmente, cidades por onde um ônibus poderia parar no meio do caminho. Quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Sei lá, eu pego um ônibus qualquer da empresa, quais ou quantas viagens esse ônibus fez o mês passado, por exemplo, ou o ano passado, ou ontem. Ou seja, em um intervalo de tempo, quantas viagens esse ônibus fez. Quantas horas de... Quantidade de quê? Não, se eu tiver uma tabela de ônibus, o gerente vai cadastrar cada ônibus novo que ele comprar, ele vai lá e cadastra, né? Uma meia dúzia, né, para você ter uma noção, né? Assim, essa planilha que a gente faz com essas tabelas, com esses dados fictícios que a gente inventa, é só para a gente ter uma noção se a proposta está ficando boa. Então, normalmente, uma meia dúzia de linhas, você já começa a enxergar o que vai acontecer com aquela proposta, você já tem uma boa noção. Quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, mês ou ano? Então, se eu tiver... Bom, vamos ver como é que nós vamos montar isso, né? Quantidade de passageiros em cada viagem? Qual foi o valor recebido em passagens em cada viagem, ou em cada mês, ou em cada ano? Então, a questão temporal aqui, a gente está percebendo que é importante, né? Ou seja, tudo que acontece, eu preciso saber quando aconteceu para conseguir levantar esses dados aqui depois. Qual o cliente que mais fez viagens pela empresa? Então, eu preciso saber quem são os meus clientes. Antigamente, a gente ia viajar de ônibus, hoje é bem diferente. Antigamente, a gente ia no guichê, comprava uma passagem de uma cidade para outra, pagava, às vezes o cara não te perguntava nem seu nome. Hoje você tem que ter um documento de identidade, dependendo, se você não tiver identidade, você nem entra no ônibus, né? O negócio já foi mais bagunçado, hoje está mais organizado. Então, hoje, até na hora de comprar, e às vezes até a passagem já sai com o seu nome, né, seus dados. Qual o cliente mais idoso? Quantos clientes do sexo feminino fizeram viagens no mês anterior? Qual a cidade que recebeu o maior número de passageiros no mês ou no ano?
Beleza, deixa eu criar uma planilhinha aqui então e já vamos ver o que a gente vai aprontar. Então, isso aqui vai ser a atividade 8. Vou botar o nome aqui para esse negócio. Atividade 8. Beleza, então vamos lá. Aqui, a primeira, eu vou pegar a linha por linha e vamos ver qual o impacto que isso vai ter, tá? Então, aqui ele está falando de ônibus, fabricante, ano e capacidade. Então, automaticamente, fabricante e ônibus são coisas que eu vou ter que ter uma tabela de fabricante e uma tabela de ônibus, já de cara. Então, vou até copiar aqui, ó. Fabricante, eu vou criar aqui uma... Deixa eu aumentar o zoom desse negócio aqui. Vou ter uma tabela de fabricantes. Bom, esses fabricantes eu vou botar lá um código e um nome do fabricante. Vamos lá, vamos mesclar isso aqui, vou colocar aqui alguns fabricantes. Vou fazer aquilo que eu sempre faço, para facilitar a visualização. Vou botar só uma meia dúzia aqui também. Tá, então, 1, 2, 3, 4, 5. Centralizar esse negócio. Vai, quais os fabricantes que tem de ônibus? Volvo, Mercedes. O que mais vocês conhecem de fabricante de ônibus? Marco Polo é um? Marco Polo. Que mais, hein? Ah, tá bom. Depois, se precisar, a gente coloca mais. Então, tá aí. Eu estou colocando aqui em negrito, recapitulando mais uma vez, já expliquei, mas vale sempre repetir. Quando eu faço esse rascunho aqui numa planilha, Iveco, tá? Iveco, Andorinha? Ah, não, aqui são os que fabricam o busão, só os que fabricam o Scania é boa. Scania. Beleza, tá bom. 5 já tá ótimo. Então a gente já tem aqui os fabricantes, certo? Bom, agora, a outra coisa que ele fala aqui, ó, é o ônibus. Do ônibus, eu preciso saber o ano e a capacidade. Então, eu vou criar aqui uma tabela de ônibus. Para mim, aqui eu vou registrar os ônibus que a empresa tem. Lembre-se, eu ia falar dos metadados. Quando eu faço esse rascunho, eu tenho nesse rascunho, que é uma planilha com tabelas, eu tenho dados e metadados. Então, nessa planilha aqui, eu estou colocando em negrito os metadados. Os metadados é o que eu uso para fazer o projeto lá no Workbench. Os metadados aqui, por enquanto, são fabricantes e de nome. E os dados? São dados fictícios que nós acrescentamos aqui para enxergar como é que esse troço vai ficar. Então, os dados. ID 1, Volvo, 2 Mercedes, 3 Marco Polo, 4 Iveco, 5 Scania. Isso são os dados fictícios, aleatórios, que nós colocamos aqui para enxergar a nossa proposta. Os metadados, fabricantes, ID, nome, e agora a gente está criando aqui o ônibus. Então, o ônibus, aqui está falando de ano e capacidade. Então, eu vou precisar saber qual que é o ano do ônibus, mas aí eu já vou fazer o seguinte, eu já vou criar um ID para o ônibus. Eu poderia criar um ID também, ônibus 1, 2, 3, 4, até os ônibus normalmente tem até um número, vocês já viram? Um número na lateral deles. Eu poderia usar a placa também. A placa, esse ônibus vai ficar, mesmo que ele seja vendido de uma empresa para outra, tem o histórico dele total, né? Poderia usar, às vezes, aquele número que as empresas colocam na lateral do ônibus é um número de controle deles, não sei. Poderia pôr um ID. Então, tem várias possibilidades aqui, tá? Eu vou botar um ID mesmo, tá? Não vou colocar esses outros, não. Aí eu vou ter o ano. Vamos lá, então. Vamos colocar o ano. E tem a capacidade também, né? Quantos passageiros cabem nesse ônibus? Então, capacidade. Então, a princípio, são essas 3 informações que eu preciso ter de cada ônibus da empresa. Então, esses 3 aqui a gente mescla.
Esses 3 aqui vão ficar em negrito. E daqui para baixo, a gente coloca as bordas. Aqui tudo pode ser centralizado. Beleza. Então, tem aqui os ônibus. Vou botar mais ônibus aqui, 7. 2021, 2018, 2019, 2023, 2021, 2022, 2020. Esses são os ônibus cadastrados que a gente tem. Capacidade. Esse aqui tem 50 lugares. Opa. Esse aqui cabe 50 passageiros. Esse aqui cabe 45. Esse aqui cabe 48. Esse aqui cabe 50 também. O outro cabe 52. Esse cabe 36. Esse aqui é um micro-ônibus que cabe 29, sei lá. Lembrando que são sempre dados aleatórios apenas para que a gente enxergue o que a gente está propondo melhor, tá? E depois faça uma conferência para ver se essa proposta atende a todas as necessidades. Beleza, então essa primeira opção aqui, ó, se eu olhar para esse banco de dados, eu consigo saber qual o fabricante, ano e capacidade de cada ônibus? Ainda não. Ainda não, porque eu tenho os ônibus da empresa aqui, mas eu ainda não tenho qual que é o fabricante de cada um deles. Então eu vou ter que criar aqui, ó, fabricante, vou ter que pôr o fabricante aqui. E acrescentar ele na brincadeira, né? Então, vamos lá. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2. Pronto. Tá, então, ó, vamos analisar essa informação que eu estou marcando aí, ó. O ônibus 4 da empresa, ele é um ônibus fabricado no ano, né? Ele é do ano de 2023, tem capacidade para 50 pessoas e ele é do fabricante 2, é da Mercedes. Então, isso que eu fiz aqui agora com essas duas tabelas, eu consigo atender esse primeiro quesito aqui da atividade. Ó. Cada ônibus, eu preciso saber quem é o fabricante, qual é o ano e qual é a capacidade. Ok? Então, beleza. Vamos para o próximo item. Agora, os motoristas. Os motoristas, eu preciso saber do número da habilitação. Então, vamos botar os motoristas na brincadeira. Motoristas, a princípio do motorista, só o número de habilitação. Ok. CNH. Mas, obviamente, gente, bom, eu vou colocar aqui como informação adicional que eu considero importante, mas se fosse uma prova, que a gente nem tem, né? Se você não tivesse colocado, de acordo com o exercício aqui da atividade, em nenhum momento fala que o nome do motorista é relevante. Não se cita essa informação, né? Mas, relembrando aí alguém que perguntou nas aulas anteriores, aqui é uma atividade com o objetivo da gente entender os conceitos e aplicar esses conceitos. Numa situação real, você tem que investigar, sim. Se você estivesse fazendo um projeto real para uma empresa real, a primeira coisa que você ia fazer era falar, mas e o nome do motorista? Você não precisa saber do nome do motorista? É óbvio que precisa, né? Então, quando você está fazendo o projeto, você questiona, você dá sugestões, certo? Você pode, por exemplo, na CNH, ela já vem com um número que você pode jogar um banco de dados, seja qual seja o nome. Aqui, eu não tenho, quando eu estou fazendo o projeto de banco de dados da empresa, eu estou projetando tudo que a empresa precisa guardar de informação. Quando você pega a CNH do motorista, se você pega o documento, você tem ali uma série de informações. Você, eventualmente, pode guardar dentro do banco de dados uma foto, uma cópia da CNH dele, por exemplo, é uma alternativa. Mas é importante a gente entender que aqui no meu sistema, em momento algum, eu tenho acesso ao DETRAN ou algum banco de dados do Estado para obter informações adicionais. Então, se eu tenho o número da CH do motorista, não significa que eu tenha nenhuma outra informação adicional do motorista.
o da CNH dele, tá? A não ser que eu cadastre e guarde no meu banco de dados. Diferentemente, por exemplo, dos Correios, o CEP. É muito comum, vocês já perceberam, que quando você está num site ou num sistema, ele pede o CEP. Quando você digita o CEP, ele traz o restante das informações. Traz a rua, traz o bairro, traz a cidade, traz o estado. O Correio oferece um acesso ao sistema de banco de dados dele para fazer isso automatizado. Então, nem sempre a empresa que você está acessando o site tem aquelas informações do Correio, mas aquele sistema tem um acesso especial no sistema do Correio para obter essas informações automaticamente. Bom, então eu tenho aqui o CNH motorista, não, vou pôr, esses números de CNH aqui são todos, como todas as informações que estão aqui, são fictícias, tá? Então eu tenho o Flávio, a Maria, a Joana, a Rita e o Pedro. Tá, vamos imaginar que nós temos esses motoristas aqui por enquanto, tá? Beleza, então dos motoristas eu tenho o número da habilitação e eu acrescentei aqui para contemplar o nome também do motorista, por enquanto, tá? Beleza, vamos para o próximo item. Agora eu preciso de uma tabela de horários. De horário de saída da cidade de origem e previsão de chegada na cidade de destino. Então a primeira coisa que eu vou precisar ter aqui é uma tabela de cidades. Preciso de ter uma tabela de cidades. Então, vou criar uma tabela de cidades. E aí, fica a pergunta para vocês. Olhando o que está pedindo aqui, eu precisaria de ter a tabela de estados junto? Precisaria de ter também a tabela de estados? Ou apenas a tabela de cidades atende o que está sendo pedido aqui? Só a cidade atende. Ok. Mas a gente tem um pequeno problema aí. Tem cidade com nome repetido no Brasil, não tem? Então, a forma que eu tenho de saber qual delas é pelo estado, né? Parece que até Uberaba tem mais de uma. Então, talvez por esse... Apesar de que, mais uma vez, volto a lembrar, se fosse um exercício de uma prova e você não colocou os estados aqui, ok, tá valendo. Tá? Mas é esse tipo de questionamento que a gente está sempre lembrando, tá? Então, eu não vou colocar os estados aqui não, tá? Eu vou deixar, foi só uma curiosidade que eu levantei aí para que vocês percebam que os detalhes pequenos também são importantes. A gente tem que estar sempre atento nesses detalhes. Então, isso aqui são os metadados, eu vou pôr de negrito, vou centralizar esse troço tudo. Vou colocar aqui as bordas. Isso aqui também tem que ficar centralizado para ficar bonito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, só 5 cidades. Então, vou colocar aqui, vai lá, Uberaba, Campinas, Araxá, Fortaleza, Maceió. Pronto, tem aqui algumas cidades. Bom, eu já tenho as cidades. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma tabela de horários. Então, como é que normalmente funciona uma empresa de ônibus? Essa empresa de ônibus, ela já tem as rotas que ela faz. Você pega uma empresa, por exemplo, sei lá, vou chutar aqui a Real Expresso. Real Expresso tem Uberaba, São Paulo, tem Ribeirão, Brasília. Então, ele tem essas rotas. Então, as rotas que as empresas fazem, elas têm diversos horários. Então, eu vou criar uma tabela de rotas, tá? Vou criar uma tabela de rotas. Então, eu vou criar aqui as rotas. As rotas, elas vão ter origem, destino e... precisa de ter um ID, né? ID, destino, origem. Deixa eu dar uma organizada nisso aqui. ID, destino e origem. Isso aqui serão os metadados. Negrito.
Centralizado. Tá, beleza. Então, eu tenho, por exemplo, vou colocar algumas rotas aqui. Tenho rota 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Então, eu tenho. Quais as rotas que essa empresa faz? Ela faz Araxá para Campinas. Essa empresa também faz Uberaba, Fortaleza. Ela faz Campinas, Maceió. Ela faz também Fortaleza, Maceió. Faz também Maceió para Uberaba. Pronto. Coloquei aqui o exemplo de 5 rotas das centenas ou milhares que essa empresa faz, certo? Bom, mas para mim ter uma tabela de horários, eu preciso de mais do que isso. Eu preciso de saber horário de saída e previsão de chegada. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu tive uma ideia aqui que pode facilitar. Nas rotas, eu já tenho origem e destino. Acho que eu acabei pondo o contrário aqui na hora que eu falei, né? Deixa eu colocar assim, ó. Inverter a origem com o destino aqui, que eu acho que fica mais bonitinho. Origem com destino, tá. Beleza. Aí, o que eu posso fazer? Se eu já sei qual é a origem e qual é o destino, a gente já tem uma estimativa de quantas horas são necessárias para uma viagem entre essas duas cidades. Por exemplo, vamos pegar a Rota 2. A Rota 2, ela faz Uberaba-Fortaleza. Então, vamos supor que esse trajeto, ele normalmente seja feito em... Vou colocar mais um metadados aqui, ó. Então, deixa eu melhorar esse negócio aqui. Vamos lá. Aqui. Coloquei mais um item aqui. Certo. Então, origem 3, Araxá. Destino 2, Campinas. Araxá, Campinas, vamos supor que seja feito em aproximadamente 7 horas. 7 horas. Uberaba, Fortaleza. Uberaba, Fortaleza vai às 24 horas. Vai 60. 60? Então vamos por 60 horas. Campinas, Maceió. Ixi, então vai 70 aqui. 70 horas. 4, Fortaleza, 5, Maceió. Estão mais lá para cima, umas 30 horas aqui. 5, Maceió para Uberaba. Maceió para Uberaba vai umas 54 horas. Pronto. Então, quando eu crio a rota e falo da origem e do destino, eu já posso pôr aqui qual que é a previsão. Isso aqui é a previsão. Se tudo der certo, nenhuma intercorrência, se não tem congestionamento nem nada, conseguir o motorista sair na hora certinha, viajar a 90 por hora, fazer os 20 minutos programados de parada em determinado lugar e sair no horário, teoricamente, essa é a quantidade de horas necessárias. Bom, com base nisso, agora eu posso fazer, posso montar a famosa tabela de horários. Aí eu pergunto para vocês, como é que nós vamos fazer essa tabela de horários? Nós vamos considerar de domingo a sábado? Ou seja, basta colocar de domingo a sábado, ou cada mês vai ser uma rota diferente? Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar e deixar flexível, eu vou criar uma tabela que eu vou chamar de horários. Onde eu vou criar essa danada aqui, hein? Para caber tudo aqui na tela. Eu vou tentar criar ela aqui embaixo. Vamos ver se vai dar certo. Horários. Quais são os horários? Vamos ver. Horários. Aí eu vou ter novamente o ID, a rota, o dia e a hora. Acho melhor pôr hora e dia. Só por causa do tamanho da coluna aqui. Hora e dia.
Deixa eu dar só uma ajustada aqui, gente, porque eu sempre tento fazer com que a gente consiga ter toda a informação na tela com a maior fonte possível. Daqui um pouquinho, eu acho que vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, porque senão não vai caber aqui. Isso aqui é negrito. E isso aqui tudo vai ser centralizado e consultado. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho os horários. Bom, eu tenho, por exemplo, a rota 4. O que é a rota 4? A rota 4 é Fortaleza para Maceió. Beleza. Qual será o horário de saída? Vai sair às 16h30. Quais os dias da semana? Eu vou ter isso aqui na segunda-feira. Então, aí, gente, aqui, ó, olha só o que eu posso fazer. Se eu tiver essa informação aqui, ó, se eu for guardar o dia da semana com 3 letras, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu gasto 3 caracteres. Se eu for guardar isso aqui num outro formato, considerando que domingo é 1, 2 é segunda, 3 é terça, 4 é quarta, é uma outra opção. Deixa eu pegar aqui a documentação, porque lá nos tipos de campos... Então, mas aí o que eu posso fazer? Ó? Nos tipos de campos, quer ver? 6.3.2, não é isso? Tipo de campos. Eu tenho os tipos de campo, data e hora. Esses tipos de campos aqui, ó, vamos ver o que a gente tem aqui de opção. Eu tenho date, timestamp, time, tá. Então, aí, esses tipos aqui, talvez nenhum deles seja interessante. Mas eu posso usar um tipo numérico como o TimeInt, que vai gastar 1 byte apenas, ó. E eu consigo guardar um número de 0 a 255 nele. É mais que o suficiente para mim guardar os 7 dias da semana. E com 1 byte só. Então aqui eu prefiro fazer assim, ó. Ó, 2 é segunda, 3 é terça, 4 é quarta, terça, segunda. Vamos pôr aqui um domingo aqui, ó. Isso aqui vai ser domingo. Eita. Então, por exemplo, 2. 2 é segunda, 3 é terça, 4 é quarta, 3 é terça, 1 é domingo, 3 é terça. Ok? Porque, veja bem, por que eu estou fazendo isso aqui, ó? Por que eu não crio uma tabela de dia da semana? Alguém me explica? Por que eu não crio uma tabela? 1, domingo. 2, segunda-feira. 3, terça-feira. Por que eu não crio essa tabela? Quando eu crio uma tabela... Tanto faz, aí é preferência, aí é gosto. Tanto faz. Inclusive, depois, na disciplina do semestre que vem, nós vamos estudar uma função aqui, ó. Day of week. Ctrl F, peraí que eu digitei errado aqui. Ctrl F, day of week. Nós temos uma função aqui, ó. Essa função aqui de banco de dados, a gente passa uma data para ela e ela retorna isso aqui, ó. Ela retorna um número, tá vendo? Então, se eu passar uma data para ela, ela estuda essa data e me devolve um número de 1 a 7, um domingo, 7 sábado. Quando eu projeto uma tabela nessa, o que eu imagino quando eu crio uma tabela? Quando eu crio uma tabela, eu imagino que ali dentro serão colocados dados. Certo? Pode ser alguns dados que eventualmente possam ser excluídos depois, possam ser alterados, possam ser acrescentados. Essa é a ideia de uma tabela. Agora eu pergunto para vocês. Terminaram aí? Tudo bem aí? Quando é que mudou isso? Quando é que mudou que de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado
foi diferente ou tem expectativa de mudar no futuro? Esse calendário está aí há quanto tempo? Isso aí é até uma questão de calendário, que está na civilização milênios. Então, a chance desse troço aqui mudar é praticamente zero. Vai ser sempre de domingo a sábado, de segunda a domingo. Sempre vai ser esse troço. Então, se a chance de mudar é muito pequena, ou não existe, isso aqui provavelmente vai me atender ainda por muito tempo. Tá? Oi? Na realidade, é de 1 a 7, né? Ou de 0 a 6. Porque essa função que eu estava mostrando para vocês aqui, ó, ela tem também a sua versão weekday, que retorna o índice da semana, que vai de 0 a 6, tá vendo? Isso aqui é só um recurso que a gente tem no banco de dados, tá? Só que nesse projeto do banco de dados aqui, isso que a gente está criando aqui, ó, esse dia aqui que a gente está criando, para saber qual é o dia da semana, não significa que eu vou usar aquilo lá, tá? Eu vou usar aqui um tiniint, que é aquele que gasta 1 byte só. Porém, nessa proposta que eu estou fazendo, eu estou considerando que essa empresa de ônibus, ela trabalha com calendário semanal. Eu estou considerando que, por exemplo, a Rota 4, que é Fortaleza-Maceió, ela vai acontecer toda segunda-feira às 16h30. Ok? Do jeito que eu estou propondo aqui, toda segunda-feira, faça sol, faça chuva, 14h30, sai um busão de Fortaleza para Maceió. Estou engessando? Estou. Porque a empresa eventualmente pode pôr uma rota uma vez por mês. E aí? Aí esse troço meu aqui não atende. Aí eu estou com um problema. Porque eu só consigo fazer horário se for semanal. E aí? Eu teria que repensar. Aí eu paro de trabalhar com o dia da semana e vou ter que trabalhar com outro mecanismo. Então, se a minha empresa de ônibus tem rotas que é feito apenas mensalmente, uma vez por mês, sai Uberaba, Montevidéu, sei lá. Então, aí esse aqui já não atende mais. Porque eu estou considerando que os horários tratam de coisas que se repetem no mesmo dia e horário semanalmente. Certo? Vamos deixar assim ou vamos pensar em outra alternativa? Então, a alternativa vai mudar a rota semanal para mensal. Não, a rota não muda. A rota, origem, destino e quantidade de horas, isso sempre vai ser assim. Porque a gente tem que pensar nos horários. Em vez de colocar o dia aqui, eu vou fazer o quê? O horário, o gerente vai cadastrar todo mês quais serão as ofertas de horários para maio, no mês de maio. Então, a gente tem que pensar nessas alternativas. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar assim por enquanto, porque o que eu acredito aqui, faz tempo que eu não ando de busão, mas na maioria dos casos, os horários são semanais. Uberaba, Ribeirão Preto, toda segunda, quarta e sexta tem tal horário, né? Então, eu acho que isso aqui contempla a maior parte do caso. Mas eu estou mostrando para vocês que se a empresa tem uma rota que tem um horário que acontece só mensalmente, então essa proposta nossa aqui já não atende. E quando eu estou falando que não atende, é você chegar com um sistema lá para o dono da Gontijo, ele quer te pagar, você cobra 800 mil no seu sistema para implantação, depois ele vai pagar 60 mil por mês de mensalidade para usar o seu sistema, e você vai falar para ele, não, meu sistema não te atende porque meu sistema não tem a possibilidade de você ter rotas que têm apenas um horário por mês. Certo? Beleza, então vamos adiante. Então, a princípio, tabela de horários, considerando o horário de saída, previsão de chegada e destino, acho que aqui a gente já resolve com isso. Deixa eu fazer mais algumas rotas aqui, só para a gente ter de exemplo, tá?
eu ver. 12h40. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Para mim entender se realmente eu estou atendendo esse cara aqui, ó, tabela de horários considerando horário de saída da cidade de origem e previsão de chegada na cidade de destino. Se eu olhar essa minha proposta e eu perguntar para você, vou pegar o horário 3. O horário 3 é a rota 2. A rota 2 sai de Uberaba e vai para Fortaleza, gastando 60 horas. Então eu pergunto para vocês, o ônibus que sai de Uberaba para Fortaleza, na quarta-feira, às 21h15, eu consigo ter uma previsão de horário de chegada em Fortaleza? Consigo. Eu sei que sai na quarta-feira, às 9h15, eu vou somar 60 horas nesse troço e eu consigo saber qual é a previsão de chegada lá em Fortaleza, certo? Então, essa proposta que a gente está montando aqui, a princípio, ela atende satisfatoriamente o que está sendo solicitado nesse item aqui, certo? 9h15 da manhã, depois do break. Tá vendo? Então, é possível calcular e chegar a essa informação. Lembrando que, no banco de dados, eu preciso ter os dados. Agora, a informação que eu preciso obter, ela pode ser encontrada com algoritmos e fórmulas matemáticas. Certo? Próximo item. Quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Bom, agora aqui nós vamos começar a ter que tratar das viagens. Até então nós não tratamos de viagens aqui. Eu tenho motorista, eu tenho rota, eu tenho cidade de origem, cidade de destino, eu tenho horário de saída, mas ainda não aconteceu nenhuma viagem aqui. Então eu vou ter que começar a pôr as viagens aqui. E para pôr as viagens, nós vamos ter que criar uma tabelinha aqui. Deixa eu ver onde que eu vou conseguir criar essa danada. Vou criar aqui, depois se precisar eu troco ela de lugar. Viagens. Tá, então nas viagens, eu vou precisar de um monte de coisa nas viagens. Cada viagem que acontece, para ela acontecer, eu vou até pôr o ID das viagens aqui, ó. A viagem, eu preciso saber de qual horário que ela faz referência. Deixa eu pôr o horário de cá. Qual é o horário? Qual é o motora que está nela? Tá ruim isso aqui, hein? Eu vou dar uma diminuidinha aqui, tá? Para 150 para me ganhar espaço. Então, deixa eu tentar pôr essas viagens. Vou pôr essas viagens para cá, porque viagens vai ser um troço bem específico. Tá, então as viagens eu preciso do código da viagem, quem é o motorista, essa viagem é referente a qual horário, qual é o ônibus que foi usado nessa viagem. Já tenho o motorista, tenho o ônibus. Mas se eu tenho o horário, eu tenho a rota. Se eu falar que essa viagem ela é do horário 4, você já sabe que é uma viagem que é da rota 3, que sai de Campinas para Maceió. Então, esse horário aqui, ó, ele pega o horário e, consequentemente, a gente já tem todos esses dados, né? Vamos ver se vai faltar mais alguma coisa ainda. Isso aqui, peraí, isso aqui. Ih, mas então aí o passageiro é só depois quando eu vender as passagens, assim. Por enquanto eu estou marcando uma viagem que tem motorista, que tem ônibus, e que tem horário, que tem rota, mas por enquanto não tem passageiro nenhum. Nós vamos chegar lá nos passageiros daqui um pouquinho, né? Então vamos lá, vamos botar algumas viagens aqui. Beleza, vamos criar umas viagens. Deixa eu centralizar isso aqui tudo, porque vai ser tudo códigos, né? Eu tenho a viagem 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então eu tenho aqui o motorista 4 fez a viagem do horário 6 com o ônibus 4. Não, vamos mudar aqui, ônibus 3. O motorista 2 fez o horário 1 com o ônibus 4.
O motorista do 3 fez o horário 2 com o ônibus 1. O motorista 5 fez o horário 3 com o ônibus 2. O motorista 4 fez o horário, deixa eu ver, o motorista 4, o horário 6 é na terça. Vou fazer um conflito aqui para vocês entenderem o que é o BO. O motorista 4, ele fez uma viagem no horário 6, que é esse aqui, na terça-feira, às 21h30, mas esse mesmo motorista está fazendo uma outra viagem no horário 4, que é às 18h30. Todos dois na mesma terça-feira. É possível o mesmo motorista fazer uma viagem na terça-feira às 18h30 e depois outra viagem às 21h30? Pelo tempo de duração da viagem é impossível, porque os dois estão com partida na terça-feira, umas às 18h30, outras às 21h30. Porém, a gente ainda não definiu qual que é a data da viagem. Então, eu poderia ter uma data de uma terça para uma viagem, outra terça de uma outra data para outra viagem. Então, nós vamos ter uma outra informação aqui, que é o dia. Aliás, esse dia, ele é fundamental na nossa brincadeira aqui, ó. Que dia que aconteceu essa viagem? Por que que essa informação é imprescindível? Porque vocês vão começar a perceber que... Mostrar que o mesmo motorista não está fazendo uma viagem mesmo. E mais do que isso, olha o tanto que coisa que fala aqui, ó. Quantas viagens cada motorista fazia em determinado período de tempo? Quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, no mês ou no ano? Valor recebido em passagem em cada viagem no mês ou no ano? Então, a questão temporal aqui é muito importante. E como é que eu sei da questão temporal? É pelo dia que aconteceu a viagem. Então, se a gente vai preencher esse negócio aqui bonitinho, olha só o que a gente tem que pensar. Vamos preencher a viagem 1. Essa viagem 1, ela é do horário 6. Essa viagem 1 é do horário 6, portanto, é uma terça-feira. Então, eu só posso colocar o dia aqui correspondente a uma terça-feira. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, dia 8 de abril foi uma terça-feira. Então, dia 8 de abril de 2025 foi uma terça-feira. Vamos pegar o próximo. Horário 1. Horário 1 é segunda-feira. Vamos pegar uma segunda-feira aqui. Segunda-feira, 17 de março foi uma segunda-feira. 17 de março de 2025 foi uma segunda-feira. Próximo. Horário 2. Horário 2 é uma terça-feira. Então, por dia 1º de abril aqui, certamente foi uma... Se dia 8 foi terça-feira, dia 1º também foi terça-feira. A viagem 4 tem o horário 3. O horário 3 é numa quarta-feira. Deixa eu pegar uma quarta-feira qualquer aqui. Vou pegar do ano passado, ó. Quarta-feira, 20 de novembro. Então, 20 de 11 de 1920, ó, 2024 foi uma... O próximo, isso aqui é tudo 4. O horário 4 é uma terça-feira. Terça-feira foi um pouquinho de abril. Eu já sei que... Pronto. Então, olha só. Do jeito que está aqui, eu consigo saber exatamente a data, o horário de saída do busão está na tabela de horários, o dia que aconteceu a viagem eu tenho aqui. Pronto. Já estou razoavelmente bem encaminhado com as minhas necessidades. Então, a gente estava trabalhando o quê? A gente estava trabalhando na tabela de horários
previsão e chegada, né? Quando a gente veio para cá, ó, quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo, foi que nós fomos montar as viagens. Então, nós montamos as viagens. Com essa tabela de viagens, nós conseguimos identificar isso aqui, ó. Quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Se eu olhar para cá, ó, eu sei te falar quantas viagens cada ônibus fez no mês de abril de 2025. Mês de abril de 2025, eu tenho 3 viagens. É óbvio, gente. É óbvio que a gente já falou disso. A gente põe poucas linhas nessas tabelas apenas para ter uma amostra. Porque imagina quantas viagens acontecem de uma empresa grande. Por dia são dezenas, centenas, às vezes, de viagens por dia. Então, se você pegar um mês da empresa, tem 50 mil viagens que aconteceram, tá? Então, óbvio que aqui é só uma pequena amostra. Então, nessa pequena amostra, nós temos aqui, ó, que aconteceu 3 viagens apenas no mês de abril de 2025. E foi uma viagem feita com ônibus 3, uma viagem feita com ônibus 1 e uma viagem feita com ônibus 4. O importante é que eu consiga enxergar aqui que essa informação que está sendo solicitada aqui, ó, é possível de ser calculada a partir da proposta que eu estou fazendo para esse projeto de banco de dados. Show de bola. Então, esse item está contemplado. O próximo. Quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, no mês ou no ano? Eu consigo levantar essa informação aqui? Consigo. Por quê? Eu sei as viagens que o motorista fez. Por exemplo, o motorista 4, ele fez 2 viagens. Vamos calcular. O motorista 4 é a Joana. A Joana, ela fez 2 viagens. Vamos calcular quantas horas ela trabalhou na primeira viagem. A primeira viagem, ela trabalhou no horário 6. No horário 6, ela fez a rota 2. A rota 2 são 60 horas. Então, ela fez 60 horas dessa primeira viagem. Na segunda viagem, ela fez o horário 4. O horário 4 é a rota 3. A rota 3 é mais 70 horas. Então, a motorista 4, no mês de abril de 2025, ela fez 130 horas de trabalho. Todo mundo conseguiu enxergar essa conta? Ok? Então, quando eu faço essa conferência, eu estou conferindo se essa minha proposta de banco de dados atende a uma necessidade que está especificada no projeto de banco de dados. Agora, com o próximo item aqui, nós vamos ter que criar mais coisa. Quantos passageiros tinha em cada viagem? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, ó, eu, por enquanto, tenho viagem que acontece com motorista e com ônibus. Mas eu ainda não botei os passageiros nessa brincadeira. Então, eu vou ter que criar uma tabela de passageiros. O que a gente precisa saber de passageiro? Vamos já dar uma olhada? Passageiro ou cliente é a mesma coisa, né? Passageiro e cliente é a mesma coisa. Então, ó, eu preciso saber do cliente mais idoso. Então, eu vou ter que saber a data de nascimento do cliente ou do passageiro. Já é uma informação. Qual o sexo? Feminino ou masculino? Então, eu vou ter que também saber o sexo. Então, eu preciso saber data de nascimento, sexo. A princípio, pelos requisitos aqui, data de nascimento e sexo, tá? E o mais velho, pela data de nascimento, eu calculo isso, né? Então, onde eu vou pôr os... Deixa eu ver aqui onde eu vou colocar os clientes. Eu vou chamar de passageiro, tá? Acho que passageiro fica mais adequado. Então, eu vou ter os meus passageiros. Eles vão ter um código, vão ter um nome. Vou botar o nomezinho deles aqui, tá? Vai ter uma data de nascimento. E vai ter, o que mais que era outra coisa? O sexo. Acho que era só isso, né? Vou botar isso aqui em negrito. Tirado, assim.
Tá. Beleza. Esse aqui nasceu dia 10/2/1980. Esse aqui nasceu 15/4/2012. Esse aqui nasceu 21/3/2004. Esse aqui nasceu 12/4/2001. Esse nasceu 5/8/1999. Esse nasceu dia 8/5/2001. Pronto. Sexo. Feminino, 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 masculino, masculino, masculino. Pronto. Então eu tenho os passageiros, mas eu ainda não tenho as passagens. Eu não sei quem viajou em que viagem, que é o que está precisando aqui, ó. Então eu vou ter que criar uma tabela aqui para as passagens. E eu vou pôr essas passagens onde? Eu vou pôr essas passagens aqui embaixo. ID. Bom, a passagem eu vou ter que ter o passageiro, eu vou chamar de pessoa, tá? E eu vou ter que ter a viagem que ele foi e quanto ele pagou. Nós temos uma questão de preço aqui. Onde nós vamos ter que colocar o preço desse negócio? Valor recebido. Aqui, ó, é o próximo item aqui, ó. Eu preciso saber quanto que eu recebi em cada viagem. Em passagens em cada viagem, ou em cada mês, ou em cada ano. Então, já vamos pensar esses dois juntos? Onde eu vou definir o preço da passagem? Eu poderia colocar no horário, teoricamente. Toda segunda-feira, quando sai Uberaba-Ribeirão Preto, às 18 horas, teoricamente é o mesmo preço. Mas, daqui a um tempo, pode ser que aumente o preço da passagem. E se aumentar o preço, como é que faz? Eu não posso simplesmente vir aqui no horário 1, eventualmente, se eu tivesse colocado aqui, é R$120 o preço. Vamos supor, tá? Que eu tivesse colocado aqui, R$120 o preço, aí essa rota aqui, ó, esse horário 1, que é a rota 4, que sai às 4h30 da tarde da segunda-feira, de Fortaleza para Maceió, custa R$120. Tá. Então, todas as passagens que foram vendidas em dezembro do ano passado, custou R$120. Mas a partir de maio do mês que vem, vai aumentar para 150. Se eu venho aqui e altero o preço para 150, qual que é o problema que eu tenho? O problema é que tudo que já aconteceu com esse horário no passado vai ter o preço de 150 também. E o pessoal já pagou 120 no ano passado. Então, o preço não pode ficar aqui no horário de jeito nenhum. Eu posso estipular um preço, a não ser que, olha só, uma ideia, uma opção. Eu vou especificar que esse horário aqui, ó, custa R$150. E o dia que aumentar, eu vou mudar. Eu vou vir aqui cadastrar o horário 7, que continua sendo a rota 4, nos mesmos horários das 16h30 no dia 2. Só que a partir de agora, custa R$190. Então, essa aqui seria uma alternativa para esse problema que a gente está comentando. Ó. Que problema é esse que eu estou comentando? Eu estou comentando o quê? Deixa eu voltar isso aqui. Eu estou comentando que essa rota, esse horário, da segunda-feira às 4h30 da tarde, custava R$150. Aí, todas as viagens que aconteceram nesse horário 1, que já tem aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui foi a R$150. Mas o próximo vai ser a 190. Então, quando eu for marcar uma viagem,
eu teria que ficar atento para escolher de qual horário eu estou falando. Pode ficar confuso, por quê? Porque eu vou ter 2 horários para segunda-feira às 16h30, um custando 150 e outro custando 190. Então, esse aqui pode ser um problema. Então, talvez aqui não seja uma boa opção. A vantagem do preço estar aqui é que quando eu for criar uma viagem para aquele horário, eu não me preocupo com o valor, porque já está lá. Porque, olha só, imagina quantas viagens acontecem desse horário 1. Se é toda segunda-feira, é no mínimo 4 por mês, que dá 48 por ano. Se esse horário funciona há 10 anos, eu estou falando de 48 vezes 10, estou falando de 480 vezes que isso aqui aconteceu. Então, se eu tiro o preço daqui e coloco aqui na viagem, eu estou repetindo o mesmo preço de 150 aqui 480 vezes só do ano passado. Tá entendendo? Como uma decisão pode... E eu estou falando de um horário. Estou repetindo 480 vezes durante um ano. Quantos horários eu tenho numa empresa de ônibus? Multiplica isso, essa repetição. Se o projeto do banco de dados, a intenção é evitar o máximo de repetição possível, então aqui está um bom dilema para a gente decidir. Talvez uma boa opção que eu tenha é pegar essa tabela de horários e colocar uma coluna aqui para especificar se aquele horário está ativo ou se ele foi desativado. Eu acho essa ideia muito boa. Sabe por que eu acho essa ideia muito boa? Porque, eventualmente, uma empresa pode parar de fazer um determinado horário. A Real Express não quer fazer mais Uberaba-São Paulo no domingo meia-noite. Não está sendo interessante, elas vão desativar esse horário. Então, talvez seja uma boa opção. Eu posso ter um campo aqui, ó, ativo ou não ativo. Vou botar aqui, vou botar um A aqui, assim. Seria... É só por falta de espaço, tá, gente? Mas eu tinha que escrever aqui ativo, tá? Tinha que escrever aqui ativo, porque... É aqui que eu estou querendo colocar. Sei lá, ativo sim ou não. Então, esse aqui não está ativo mais. Então, peraí que eu vou melhorar esse troço aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui, a gente volta a falar desse problema aqui. Isso aqui é tudo negrito. Vamos botar isso aqui. Isso aqui é o preço. Percebam outra coisa importantíssima. Importantíssima. Percebam que os metadados, eu estou colocando em negrito para facilitar a sua visualização. Percebam que os metadados eu não uso, já falei isso aqui, gente, estou repetindo de novo. Eu sei que muita gente vai esquecer, e na hora que for lá no Workbench vai colocar troço com C cedilha, com tio, com acento lá. Já expliquei, não façam isso. Os metadados, eles vão fazer parte dos códigos, nos algoritmos, nos códigos do banco de dados. Então, a gente não usa caracteres especiais. A gente não usa espaço, C cedilha, tio, acento, etc. Nos dados, fique à vontade. Os dados, escreva como tem que escrever. Não coloquei nenhum, não tem nenhum passo. Araxá, o Araxá tem acento no ar, então bota um acento. Tranquilo. Maceió aqui, ó. Então, nos dados, é como realmente é. Nos metadados, ó, ônibus está sem acento, preço está sem C cedilha, horário está sem acento. Então, isso é proposital, porque nos metadados eu não uso caracteres especiais. Todas as informações que eu coloco lá no projeto no Workbench, eu não uso caracteres especiais. Então, voltemos aqui às passagens. Aliás, a gente estava ajustando o horário, né? A gente estava ajustando os horários aqui. Pronto, tem aí os preços dependendo de cada horário. Bom, então, vejam que o horário 1,
que é esse horário aqui, ó, ele foi desativado. Ele não está mais ativo. Então, o horário 1, que aconteceu no dia 17 de março de 2025, que era uma segunda-feira, ele não está mais ativo. Então, isso significa que a próxima viagem da segunda-feira às 16h30, né, que é esse cara aqui, ó, vai ser com o horário 7, que faz exatamente a mesma rota no mesmo horário, porém o preço mudou. Agora é a R$190. Certo? Beleza. Então, nas passagens, eu não preciso mais me preocupar com o preço da passagem, porque o preço está especificado aqui no horário, que está vinculado à viagem. Então, olha só. Vamos pôr algumas passagens aqui. Deixa eu organizar isso aqui, isso aqui. Bom, a pessoa, a viagem, o que mais que eu preciso saber, hein? Só, né? Acho que é só. Depois, se precisar de mais alguma coisa, a gente volta aqui completa. Enquanto o sino toca, eu vou organizando aqui. Beleza. Então, vamos lá. A pessoa ou o passageiro, né? 5, 3, 2. Viagem 2. 3. 2, 1, 2. Vamos lá, vamos olhar essas passagens aqui, ó. Quantos passageiros eu tinha na viagem 2? Viagem 2. Olha para você ver como é que eu começo a conseguir descrever tudo que está acontecendo. A viagem 2, que tinha um motorista 2, que era a Rita, que foi feito no horário 1, com o ônibus 4, e o ônibus, por sua vez, era um Mercedes. Essa viagem, que saiu no dia 17 de março de 2025, às 16h30 de uma segunda-feira, né? Tinha os seguintes passageiros. Estamos falando da viagem 2. Então, tinha os passageiros. 5, Gustavo. 3, Roberta. 4, Mário. 2, Felícia. Esses eram os 4 passageiros que estavam na viagem. Quanto a empresa recebeu em dinheiro de passagens nessa viagem? R$600 foi o que a empresa recebeu nessa viagem que fez a Rota 4, esqueci de marcar a rota aqui, ó. Ou seja, essa é uma viagem que saiu de Fortaleza para Maceió, com 4 passageiros, pagando 150 pila cada um. Não pagou nem o pneu que gastou do busão. Prejuízo. Preju brabo. Pagou nem o lanche do motorista no busão, lá no posto. Beleza, mas vocês perceberam que agora eu consigo saber quem eram os passageiros que estavam naquela viagem, quanto que foi pago. Então, vamos ver o que a gente consegue identificar aqui. Quantidade de passageiros em cada viagem.
Ok, conseguimos saber. Valor recebido em passagens em cada viagem, mês ou ano. Bom, em cada viagem a gente já descobriu, né? Eu venho aqui, separo a viagem e consigo levantar. Agora, se eu quero saber quanto que eu recebi por ano, eu vou lá, pego as viagens que eu fiz no ano que eu quero, quanto que eu faturei em 2024, por exemplo. Seleciono todas as viagens que eu fiz no ano de 2024, vejo qual é a rota, qual que é o horário, é do horário 3. O horário 3 foi comprado a R$ 120 cada passagem. Então, a viagem 4, ela teve quantas passagens vendidas? Aqui não tem nenhuma passagem vendida para viagem 4. Então, eu teria que colocar algumas. Vamos supor que seriam essas aqui, ó. 4, vai? Pronto. Então, eu tenho que foram 3 passagens vendidas para... Eita, perdi, peraí. Viagem 4, que é do ano de 2024. Foram 4 viagens feitas no horário 3. Então, no ano de 2024, se eu separo todas as viagens que foram feitas, e para essas viagens eu busco lá o horário dela, eu tenho o preço, e aí se eu procuro as passagens, eu vejo quantas passagens foram vendidas, consequentemente, eu multiplico a quantidade de passagens vendidas pelo valor que estava estipulado lá no horário. Isso que eu acabei de explicar aqui é o que vocês vão escrever no algoritmo para trazer essa informação. O algoritmo que vocês escrevem para gerar esse relatório para o gerente da empresa vai ser uma mescla de algoritmo com comandos de banco de dados que vocês vão aprender na disciplina do semestre que vem, né? Na disciplina de banco de dados 2, vocês vão aprender a escrever esses comandos para obter essas informações, certo? Então, esse item aqui está contemplado. Qual o cliente que mais fez viagens pela empresa? Como é que eu descubro isso? Eu venho aqui, ó, esse cara 5 fez só uma, esse 3 fez 2 viagens. Então, a pessoa 3 fez 2 viagens. A pessoa 2 também fez 2 viagens. Então, nessa pequena amostra que eu tenho aqui de dados, a cliente, né, ou passageiro que mais fez viagem foi passageiro 3 e o 2. Então, nós estamos falando da Roberta e da Felícia. Roberta e a Felícia é o cliente que mais viajou pela empresa. E aqui eu consigo calcular, por exemplo, olha para você ver que legal. Eu consigo saber que a Felícia e a Roberta, as duas, cada uma delas, fez 2 viagens pela empresa, certo? Aí se eu te perguntar, qual o passageiro que mais ficou dentro de um ônibus da empresa? Aí eu tenho que ir lá na viagem, ver o horário, pegar o horário, ver a hora, ver a rota, e pela rota eu sei quantas horas tem a rota de cada viagem que cada uma fez e fazer o somatório. Então, considerando que eu posso calcular qual o cliente que mais fez viagens, ou eu posso calcular qual o cliente mais passou o tempo dentro de um ônibus da empresa. Olha que legal. Cliente mais idoso, essa é fácil, né? A gente vem aqui no passageiro, vê a data de nascimento e pega o mais idoso. Aqui, a princípio, é esse a Raquel de 1980, né? É o mais idoso. E aqui ainda tenho 2 situações, gente. Imagina que essa empresa, ela vende passagens pela internet. Então, você vai lá no site da empresa, se cadastra. Quando você se cadastra, automaticamente os seus dados ficam aqui na tabela de passageiros. Mas, eventualmente, você ainda não comprou uma passagem para viajar. Você só fez um cadastro, mas você ainda não viajou. Então, essa questão aqui, ó, o cliente mais idoso, eu tenho 2 possibilidades. Eu posso pegar só o passageiro que se cadastrou, mais idoso, mas ainda não fez nenhuma viagem, ou eu posso ver ainda se esse passageiro mais idoso, que no caso é a Raquel, que é o passageiro 1, se ele já fez alguma viagem com a gente. Fez, ó. Então, realmente, Raquel é a passageira mais idosa que fez viagem com a gente.
não é só o passageiro que se cadastrou. Tá vendo as pequenas diferenças que a gente tem? Eu poderia ter uma pessoa aqui que se cadastrou, mas ainda não fez nenhuma viagem, não comprou nenhuma passagem. Todas essas informações a gente está conseguindo identificar através desse nosso projeto. Passageiro por 6 viagens. Sim, aqui ó, o Frederico entrou no site, se cadastrou, mas ainda não comprou nenhuma passagem. Aí, o cara comprou uma passagem, mas não viajou. Aí tem a política da empresa, de cancelamento, de devolução. Mas ele sai do sistema. Não, não precisa sair do sistema. Ele pode continuar cadastrado e você devolve, aí a gente não previu isso aqui. Essa passagem aqui, por exemplo, teria que ter uma opção para falar aqui que essa passagem foi cancelada, foi estornada, foi devolvido o dinheiro para o cliente, a gente teria que pensar num controle para esse tipo de coisa. Certo? Bom, mas a princípio, ó, isso aqui tudo, até esse item aqui, nossa proposta até o momento contempla tudo. Quantos clientes do sexo feminino fizeram viagens no mês anterior? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os passageiros do sexo feminino, ver as passagens que eles compararam, 1, 2 e 3. Então, aqui, ó. Esses aqui são as passagens compradas por passageiros do sexo feminino. Passageiros do sexo feminino são os passageiros de código 1, 2 e 3. Então, aqui eu só selecionei as passagens compradas pelas pessoas 1, 2 e 3, certo? Aí, com essas passagens, eu vou lá identificar a viagem delas. Então, é viagem 2 e viagem 4. Viagem 2 e viagem 4. E eu já esqueci qual era a pergunta. No mês anterior. No mês anterior, se a gente está em abril de 25, seria março de 25. Então, dessas viagens que a gente marcou, apenas do mês passado, apenas essa viagem que foi feita aqui, ó, que é a viagem de ID2. Então, apenas essa e essa. Certo? Da viagem 2, apenas a pessoa 2 e 3. Isso significa que quantos clientes de sexo feminino fizeram viagem no mês anterior? 2 passageiros de sexo feminino. A Felícia e a Roberta viajaram na viagem 2, que foi feita em março de 25, que é o mês anterior. Nós estamos em abril de 25. Então, foram 2. Também conseguimos atender esse critério. Qual a cidade que recebeu o maior número de passageiros no mês ou no ano passado? Como é que eu vou calcular isso? Vamos imaginar o mês passado. Vocês estão percebendo que se vai ser no mês ou no ano passado, é só selecionar pelo dia que a viagem aconteceu? Se é pelo dia, vamos imaginar do ano passado. Do ano passado eu tenho essas viagens. O que é para levantar? Bom, aí é melhor pegar desse ano, né? Ó, as viagens que aconteceram esse ano. Selecionei as viagens de 2025. Beleza. Qual o horário que eu tenho? 6, 1, 2, 4. 6, 1, 2, 4. Qual a cidade que recebeu o maior número de passageiros? Então, essas viagens 1, 2, 5, eu tenho que vir aqui e pegar. Ó. Eu só tenho viagens, só passagens para viagem 2. Então, foram 4 passageiros. Esses 4 passageiros da viagem 2 foram para... Eu vou desconsiderar o resto, porque eu não tenho viagens nessas outras... eu não tenho passageiros nessas outras viagens, tá? Por isso que aqui talvez seria interessante a gente aumentar o número de dados fictícios para a tabela de viagens para conseguir levantar isso. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou pegar de 2024, porque fica mais fácil. Eu pego de 2024. Quantos passageiros eu tive e para onde foram esses passageiros em 2024? Beleza. Viagem 4. Viagem 4 são esses 3 passageiros que nós tivemos. Então, eu separo as viagens do ano de 2024, vou lá e busco as passagens vendidas para aquelas viagens e vejo para onde foram os destinos. Então, o horário é o horário 3. O horário 3
tem a Rota 2. A Rota 2 sai de Uberaba para Fortaleza. Então, qual que era o destino dessas 3 pessoas? Fortaleza. Então, calculei que para 2024 eu tive 3 passageiros que foram para Fortaleza. Qual cidade que recebeu o maior número de passageiros no mês ou no ano passado? Então, eu consigo sim, com essa proposta, escolher qual é o período de tempo que eu quero, qual é o intervalo de data que eu quero, pegar as viagens daquele período, identificar as passagens que foram vendidas para ele, ir lá nos horários, achar a rota e, consequentemente, identificar o destino. E fazendo os cálculos, eu consigo saber qual é a cidade que recebeu o maior número de passageiros em um determinado período de tempo. Então, esse item que foi contemplado por último aqui, também a nossa proposta atende. Então, essa proposta aqui, gente, parece ser bem simpática para essa atividade que a gente está fazendo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, então, agora, depois que a gente faz esse rascunho, vocês estão entendendo? Olha só, quem trabalha com banco de dados, depois de um certo tempo, ele consegue ir direto para o Workbench, fazer o diagrama do projeto de banco de dados, e à medida que ele vai colocando lá as tabelas com metadados, ele já consegue enxergar isso aqui tudo automaticamente dentro da cabeça. Por que eu não faço isso com vocês? Porque só depois de muito praticar, muito trabalhar com banco de dados, é que você cria essa habilidade de abrir o Workbench aqui, ó, e já saber, por exemplo, quer ver? Já saber automaticamente, vamos lá, um novo modelo, adicionar um diagrama. Automaticamente eu sei que se eu criar aqui uma tabela, deixa eu aumentar o zoom desse negócio aqui também. Se eu criar aqui uma tabela de fabricantes, com ID e nome, isso aqui tudo eu já expliquei na aula passada, hein? PK é chave primária, NN é not null, AI autoincremento, ou seja, not null é não obrigatório, o ID do fabricante não precisa ser int, a gente não tem mais que uns... Eu vou pôr um tiny-int, porque o tiny-int é de 0 a 255. Então, se eu pegar aqui, ó, o tiny-int, sem sinal... Peraí. Tiny-int. Sem sinal... Oh, caramba, é aqui. Sem sinal, eu consigo ir de 0 a 255. Você não tem 255 fabricantes de ônibus, gente? Se tiver uns 10, 12 hoje é muito. Se esses trem durante os anos forem aumentando, nossa, 250 é muita coisa. Então, eu consigo olhar para isso aqui e enxergar que isso aqui, ó, na prática, significa isso aqui lá dentro do banco de dados, ó. Tá? Bom, aí eu venho aqui e crio agora a próxima tabela, que é a tabela de ônibus. Então, ônibus. Percebam que eu não coloquei caracteres especiais lá na minha planilha e não vou escrever aqui também. Então, ônibus aqui eu não ponho acento, ele vai ter um ID, autoincremento, sem sinal. E aí, quantos ônibus uma empresa pode ter? Milhares, né? Vou pôr um small int. E aí, da onde que eu estou tirando isso, gente? Cadê o nosso manual? Aqui, ó. Como é que eu sumo isso aqui? Aí. Eu posso pegar aqui nos tipos numéricos. Ah, não, estou nas funções. Tipos de campos. 6.2. Tipos de campos, beleza? Ó, o tiny-int, se eu pegar aqui um small int, ó, se eu pegar ele sem sinal, 65 mil. 65 mil para quê? Deixa eu ver aqui. 60 mil. Nossa, uma empresa. Não, pior que tem empresa hoje que tem mais de 100 mil ônibus, né? Então, 65 mil ônibus está bem pouco. Então, realmente, cadê o manual aqui? Às vezes, small int não é uma boa, não. 60 tem
Tem empresa de ônibus aí com mais de 100 mil ônibus. Até porque, gente, o ônibus às vezes roda 10, 15 anos e depois ele é da baixa, né? Descarta, ferro velho e compra um novo. Então, não é que... Então, na vida, às vezes o cara tem uma empresa de ônibus há 40 anos e ele já teve mais de 400 mil ônibus nesse período, porque às vezes o ônibus roda 5, 10 anos e dá problema, e tem que, né? Então, assim, eu vou deixar aqui o int mesmo, tá? A expectativa desse sistema meu rodar aí por milênios, controlando as fretes de ônibus, né? Então, sei lá, vou deixar aqui, então vai ser, o ônibus vai ser int mesmo. Então, o ônibus, ele vai ter um código, vai ter um ano, esse ano aqui, ó, esse ano é interessante a gente pensar, porque são só 4 dígitos. Aí, seria interessante a gente usar um tipo que existe aqui, ó, que é o tipo decimal. Esse cara aqui, ó. Esse cara, eu especifico quantos dígitos eu quero. Então, ó, o decimal... pode ser dado lá. Valores não são negativos, não são permitidos. Esse decimal aqui, ó, eu posso fazer assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então, o ano, ele vai ser decimal 4,0. O que significa esse 4,0? Significa que o ano, ele tem 4 dígitos. Isso. E desses 4 dígitos, nenhum é decimal. Então, eu vou de 0 a 9.999. Se eu colocasse decimal 5,2, significa que eu tenho 5 dígitos. Desses 5, 2 estão depois da vírgula. Então, eu vou de 999,99 até 0,0. Tá? Então, esse decimal eu falo quantos dígitos eu tenho no total, vírgula, quantos desses estão depois da vírgula. Então, esse aqui, para esse caso do ano, é legal, porque eu falo que ele tem 4 dígitos, nenhum depois da vírgula. Então, fica fácil desse jeito, certo? Então, depois do ano, eu tenho a capacidade. A capacidade do ônibus, eu posso usar o TinyInt. 0,255? Você é besta. A gente não está falando de avião. Ônibus é 50, 60, se for muito grande. E temos de 2 andares aí que tem uns 60, 70 lugares. Se eles inventar um de 3 andares, aí começa a aumentar. Só que de 3 andares não passa embaixo dos fios. Então não vai ter. Então com 250 aqui a gente está bem resolvido, né? O fabricante, aí é aquela história que a gente já aprendeu na aula passada, né? Ó, o que eu faço com o fabricante? Aquele relacionamento de um para muitos. Um fabricante faz muito ônibus, vários ônibus, mas um ônibus é feito por um único fabricante. Então, eu clico nesse relacionamento, clico no ônibus, depois no fabricante. Ele acrescenta automaticamente para mim essa coluna e esse relacionamento aqui. Depois, eu dou 2 cliques na tabela de ônibus e muda aqui o nome para colocar o nome que me interessa. Eu gosto de colocar fabricante, então fica fabricante. Certo? Bom, depois disso, vamos ver os próximos. Esse banco de dados vai ficar bonitinho. Eu vou fazer ele completinho para vocês aqui, ó. Então, vamos fazer os motoristas. Motoristas. Vou fazer mais rápido um pouquinho. Eu já mostrei para vocês a preocupação que vocês precisam ter com a escolha adequada do tipo de campo para cada coluna da sua tabela, ok? Já mostrei essa preocupação. Para mim fazer um pouco mais rápido aqui, eu vou deixar um pouco de lado essa preocupação, tá? Para andar mais rápido. Então, vamos lá. A tabela que eu estou fazendo agora é de motoristas. Tem uma CNH ali, que é autoincremento. CNH. E tem o nome do motorista. O nome também é obrigatório. Pronto. Já fiz os motoristas. Agora eu vou fazer cidades. Cidades. Cidades também é ID e nome.
Estou deixando baixar de 45 mesmo, não estou nem discutindo isso, tá? Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou chegar para cá, vou subir para cá. Então já foi cidades, agora nós estamos fazendo rotas. Vamos a partir de rotas agora. Deixa eu dar uma diminuidinha nisso aqui. Tá, vamos fazer rotas. Tá, rotas, eu vou... Peraí, mas o rotas... Cadê de cidades? Tem que fazer cidades primeiro, né? Eu já fiz cidades? Já, né? Peraí que eu vou organizar isso aqui melhor. Onde foi parar a cidade? Tá aqui do lado. Tá. Olha que interessante, vou fazer um negócio para vocês verem aqui. Ó. As rotas, elas são ligações entre duas cidades, certo? Toda vez que eu escrevo uma rota, é uma ligação de uma cidade com outra cidade. E a cidade pode ir para várias cidades, como de uma cidade você pode ir para várias. Qual que é o relacionamento entre cidades? Muitos para muitos, né? Quantas viagens saem de Uberaba? Muitas. Quantas viagens chegam para Uberaba? Muitas. Então é muitos para muitos. Então, se eu pego esse relacionamento de muitos para muitos, clico em cidades e clico em cidades duas vezes. Ixi, Maria. Ele criou uma outra tabela aqui, ó, que ele chamou de... Bom, ele dá o nome automático, né? Mas esse nome automático eu vou mudar, porque na realidade, essa tabela que ele está criando aqui para mim, são as minhas rotas. Então, eu vou trocar esse nome. Vai ser rotas, onde tem a origem, onde tem o destino, não é chave primária. Vou criar aqui agora o meu ID. Lembre-se que eu estou deixando o int mesmo do jeito que está aqui. Vou passar isso aqui para cima, ó, move up. Então, origem, destino, e por último agora o número de horas. Esse número de horas, eu vou colocar ele no TinyInt. Será que tem alguma viagem que dura mais de 250 horas? Acho que não, né? Meio exagero, né? Então, vamos pegar isso aqui. Deixa eu chegar isso para cá. Origem, destino, e vai ter horas. Que vai ser um TinyInt. Que vai ser obrigatório informar também. Então, beleza. Minha tabela de rotas, eu criei ela graças a um relacionamento de muitos para muitos com cidades. Vamos lá. Então, já criei rota. Vamos criar as viagens agora. As viagens, elas têm relacionamento com motorista e ônibus. Eu não tenho motorista ainda criado, então vou ter que criar os motoristas primeiro. Deixa eu reorganizar isso aqui para tentar visualizar tudo. Então, vamos lá. Ah, já criei motorista. Ah, o motorista está aqui, ó. Então, na realidade, uma viagem, ela é uma relação que existe entre... tem a rota, mas não tem os horários ainda, né? Tem que criar os horários, ó. Porque aqui na viagem eu tenho que informar o horário. Então, eu vou ter que criar os horários. Então, deixa eu criar o horário aqui primeiro. Chega isso para cá. Vamos ver onde que eu vou pôr o horário. O horário é uma relação da rota... Tá. Então, vamos criar os horários aqui primeiro. Horários. Horários. A tabela de horários vai ter o nosso bom e velho ID. Depois vai ter se está ativo. Aquele Azinho lá, agora eu estou pondo ativo aqui, tá? Esse ativo eu vou pôr char de 1. Char de 1 porque é um caractere só. Depois tem o preço. O preço eu vou pôr decimal. E um preço eu vou pôr aqui um 8,2. Esse 8,2 significa que o preço tem 8 dígitos, sendo que 2 está depois da vírgula. Isso significa que hoje o preço máximo que eu teria de uma passagem seria 6 dígitos, R$ 999.999,99. Ou seja, quase R$ 1 milhão. Quando a gente faz esse cálculo aqui, gente, a gente tem que pensar, porque vocês são novos. Mas teve uma época no Brasil que a inflação era 80% ao mês e era muito comum eles cortarem 3 zeros do número. Então, se você ganhava, sei lá, na época, R$800 mil, corta 3 zeros, você passa a ganhar R$800.
Então, o dinheiro desvalorizava tanto que, de vez em quando, cortava 3 zeros. Se vocês pegarem países aqui vizinhos, tem esse problema. O cara vai comprar um pacote de arroz, ele leva 4.300.000 dinheiro da moeda deles lá. Ienes. Então, assim, tem país que faz opção por cortar um pouco de zero para facilitar um pouco até a questão de controle desse negócio, tá? Então, o preço aqui eu estou chutando, ó, até a passagem de ônibus. A chegar, a gente tem uma passagem de ônibus de quase R$1 milhão. Se Deus quiser, vai demorar muito. Eu não quero nem estar por aqui mais. Então, porque quando eu projeto isso aqui, eu tenho que pensar na longevidade do meu sistema. É aquele caso que eu falei para vocês do videozinho do YouTube lá, que o YouTube nunca imaginou que um vídeo fosse ter 1 bilhão de visualizações, deu uma travancada lá e tiveram que mexer no sistema para corrigir aquela falha. Beleza, então depois do preço, aí eu tenho que ver a rota eu vou pôr depois, a hora e o dia. Então eu vou pôr aqui a hora, eu vou pôr do tipo time, é obrigatório, e o dia, eu vou pôr um tiniint. Opa, o dia tiniint, porque o dia vai ser o número, né? Então vamos lá, criei os horários. Vamos ver se está certo. Tá, beleza. Ativo, shard 1, preço decimal 8,2, a hora é time e o dia é um tiniint. Beleza, só que faltou no horário, faltou a rota. Mas a rota é um relacionamento que eu tenho. Então eu faço aqui, ó, clico no horário, depois clico na rota. Então pronto. E aí eu venho aqui e altero para o nome ficar bonitinho do jeito que eu gosto, que não é rotas ID. É só rota. Pronto. Então agora eu tenho o horário e tem as rotas. Esses relacionamentos que a gente está fazendo aqui, ó, eles todos aparecem lá no nosso rascunho, ó. O ID do fabricante aparece no fabricante do ônibus. Aqui na rota, origem é o ID da cidade, destino também é o ID da cidade. Aqui na viagem, o motorista é o ID aqui da CNH, o ônibus que está aqui é o ID do ônibus que está aqui. Todos esses relacionamentos que a gente está fazendo no Workbank, eles aparecem no nosso rascunho, na nossa planilha. Por isso que eu falo para vocês, se vocês forem eventualmente trabalhar com um projeto de banco de dados na carreira profissional de vocês, vocês vão fazer isso aqui tanto, que quando você olhar para esse diagrama aqui, ó, você olha para esse diagrama e quando você vê um negócio desse aqui, ó, horários e rotas, você já entende que é isso aqui, ó, que é essa rota aqui sendo equivalente a esse D aqui, ó. Você já bate o olho, enxerga e entende o significado disso, tá? Bom, então já fiz motorista, já fiz horário, já fiz rota, já falta viagens aqui, né? Viagens, tem o ônibus tá aqui. Vamos fazer viagens aqui, então. Via tabela, bota aqui, viagens. A viagens tem ID, autoincremento, beleza. Aí da viagem eu tenho um motorista, que é um relacionamento. Tem um horário, que é um relacionamento. Tem um ônibus, relacionamento, só o dia aqui agora. Dia, que é um date. Então, a viagem, ela tem um relacionamento com motorista. Então, eu pego um para muitos, um motorista, muitas viagens, uma viagem, um motorista. Se bem que nós não discutimos isso. Mas, eventualmente, pode ter viagem que vai mais de um motorista. O exercício não falou nada disso, eu nem cogitei isso, tá? Então, aqui no nosso projeto, cada viagem vai um motorista só. Então, já é um problema também. Se eu tivesse que pensar isso aqui, ó, eu tenho viagem que vai e volta 2, 3 motoristas, eu tenho que mudar isso aqui. Não é um para muitos mais, é muitos para muitos. E não adianta. Se você projetou o banco de dados, para cada viagem tem um único motorista, não tem gambiarra que você faça no algoritmo que vai resolver esse problema. Você tem que mexer no projeto do banco e reescrever o algoritmo depois.
Então, beleza, já fiz aqui as viagens, tem o motorista, agora tem o horário. Então, a mesma ideia. Pego daqui de viagem para o horário. Depois do horário, tem o ônibus. Então, pego aqui, clico na viagem, depois no ônibus. E o dia, pronto. Agora é só consertar essas colunas aqui, ó. Então, aqui eu não gosto desses nomes. Eu gosto de horário e gosto de ônibus. Pronto, esses nomes que eu gosto. Fechou. Aqui eu tenho 3, 6, 7 tabelas. Aqui eu tenho 3, 6, 8. Está faltando só as passagens? Então, faltou só as passagens. As passagens liga a pessoa à viagem. Isso aqui. Motorista. Cadê as pessoas? A gente nem criou as pessoas ainda, hein? Mas SQL não vai criar o código. Como é que é? Vai criar o código, não? Ah, do algoritmo? Esse MySQL Workbench, não. Mas tem ferramentas que você faz o projeto de banco de dados e ele gera algoritmos em algumas linguagens de programação automaticamente para você. Então, beleza, já tenho aqui. Agora eu preciso, falta só a tabela de passagens, eu acho. Não, passageiro a gente não fez ainda, né? Vai, aqui tem 7. Aqui tem 3, 6, 9. Ah, falta 2 mesmo. Então, falta passageiros e passagens. Então, eu vou criar aqui o passageiros. Passageiros, que vai ter um ID, nome. Vai ter o nasceu, que é um date. E vai ter, por último, o sexo, que vai ser um shard 1. Pronto. Então, já tenho o passageiro. Agora, as passagens. Vamos organizar isso. Passageiro. Vai nascer a tabela passagens. Eu tenho agora passageiros e... Deixa eu esconder esse outro aqui. Isso. Beleza, assim fica melhor. Eu tenho as viagens e tenho os passageiros. Em uma viagem eu tenho quantos passageiros? Muitos. Um passageiro pode ir em quantas viagens? Muitos. Então, se eu pegar aqui muitos para muitos, entre viagens e passageiros, eu tenho o que aqui no meio? As passagens. Passagens. Eu tenho a viagem. Eu estou mostrando isso para vocês, porque quando a gente vai projetar o banco de dados aqui na ferramenta, a gente usa esses relacionamentos de muitos para muitos. Ai, gente, que saco. Beleza, então eu tenho aqui as passagens que tem a viagem e a passageiro, que é a pessoa, né? É isso. Pronto. Olha que lindo que ficou. Pronto. Com o tempo, você aprende a olhar o seguinte: eu tenho passageiros, um passageiro compra muitas passagens, uma passagem é de uma viagem, mas uma viagem pode ter muitas passagens. Uma viagem tem um motorista só, um motorista pode estar em muitas viagens. Aqui você já tem que ver um problema, porque normalmente tem casos que pode ter viagem com mais de um motorista. A viagem é referente a um único horário. De um único horário eu posso ter muitas viagens. E assim sucessivamente. 2, 4, 6, 8, 9 tabelas, que é exatamente o que nós rabiscamos aqui como projeto dessa atividade.
Para exportar essa imagem, arquivo, exportar no formato PNG, que é o que eu pedi para vocês enviarem da atividade, certo? Então, essa atividade, vocês deveriam ter enviado esse PNG da imagem e um print dessa planilha. Eu acho que até essa planilha aqui, se brincar também, você consegue salvar como baixar no formato PDF. Imagem não tem PNG, não. Mas nada como um print, né, para resolver esse problema. Mas até um PDF também, pode usar PDF na hora de mandar, não tem problema não. Ok? Dúvidas? Alguma dúvida sobre essa atividade? Eu vou disponibilizar para vocês daqui 5 minutos a atividade 9, que vai ser praticamente a mesma coisa da atividade 8, para fazer as mesmas coisas. E eu já estou querendo, a partir do mês que vem, maio e junho, a gente vai ter 2 meses de aula aproximadamente, né? Eu estou querendo já mostrar para vocês, a partir do mês que vem, a criação desses bancos de dados. E aí, nas atividades, vocês vão fazer o processo completo. Vocês vão fazer o rascunho da planilha, fazer o projeto no Workbank e criar esse banco de dados dentro de uma conta que eu vou dar para cada um no data center. Aí, mais para o final do semestre, sim. Criar essas tabelas e até inserir alguns dados nelas. É até onde a gente vai nessa disciplina até o final de junho aí, tá? Fazer esse processo completo. Eu costumava deixar para criar esses bancos de dados mais para o final, mas eu acho que quanto mais vocês praticarem agora, melhor vai ser. Ok? Vou encerrar aqui a gravação e a aula e daqui 5, 10 minutinhos já tem a próxima atividade para vocês fazerem, certo?